Garantir a legalidade das ações do Poder Executivo Estadual é uma das principais funções da Procuradoria-Geral do Estado. Nessa edição do Na Forma da Lei, você vai conhecer o trabalho deste órgão em Goiás. Quem está conosco para falar sobre o assunto é Tomás Aquino. Ele é presidente da APEG, a Associação dos Procuradores do Estado de Goiás. Olá, presidente. Obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui ao Na Forma da Lei. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Eu é que agradeço por estar aqui para falar dessa instituição tão importante para o Estado, que é a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. Presidente, só para a gente esclarecer para o nosso telespectador, já que o termo procurador é usado em muitos órgãos públicos, inclusive fora da estrutura do setor público, no caso de advogados, que assumem como procuradores dos seus clientes. De que tipo de procuradores nós estamos falando? Nós estamos falando aqui de procuradores da advocacia pública dos estados, a procuração é o termo que todo advogado outorga ao seu cliente, que o cliente outorga ao advogado para prestar serviços jurídicos, mas especificamente quanto à advocacia pública, especificamente quanto à advocacia pública dos estados, o termo procurador é usado para quem faz um concurso na forma do artigo 132 da Constituição Federal, para prestar consultoria jurídica e representação judicial para os Estados-membros. Qual é a estrutura da PGE, em que lugar ela se localiza na estrutura do Estado e com que atribuições? A Constituição de 88, assim como em diversas outras funções, fez com o Ministério Público, acabou reformando também o próprio Judiciário, ela centralizou, ela criou uma estrutura central de consultoria e representação judicial dos Estados. Ela organizou uma situação precária. As procuradorias, de fato, a de Goiás já existe há 53 anos, mas existiam estruturas paralelas, advogados prestando representação em consultoria jurídica, deixando essa orientação do Estado, essa representação judicial com pouca uniformidade. O Constituinte originário teve o cuidado de centralizar esses serviços jurídicos do Estado a cargo dos procuradores do Estado. Então, os procuradores do Estado, eles têm como função constitucional prestar essa assessoria, essa consultoria, essa representação judicial para todo Estado-membro, a não ser no caso de órgãos que existissem antes da Constituição Federal de 88, que a própria Constituição permitiu que esses órgãos continuassem existindo até que os seus cargos fossem vagos e essa atribuição retornasse às Procuradorias Gerais. Quando o senhor fala em prestar consultoria, esse apoio, essa orientação, isso consiste em quê na prática? Nós estamos falando das contratações públicas, dos pareceres prévios. Essa consultoria é uma parte importante justamente por causa dos problemas que a gente está enfrentando hoje no Brasil. Essa consultoria é uma orientação legal para que o gestor da contratação não se desvie dos limites da lei. Os procuradores fazem isso antes que isso aconteça, por isso é tão importante que as procuradorias sejam estruturadas, para que os desvios, essa corrupção que assola o nosso país, eles sejam brecados antes mesmo que eles saiam, que o dinheiro seja desviado, que o recurso seja usado para fins não republicanos. O senhor mencionou a importância de que sejam estruturadas essas procuradorias. Em Goiás, de quantos profissionais a Procuradoria-Geral do Estado dispõe hoje e se esse é um número suficiente para desempenhar tantas funções? Hoje nós somos, depois de 53 anos de procuradoria, 172 procuradores. O número de procuradores é suficiente. Inclusive no último concurso, o concurso tinha sido feito originalmente para prover 25 cargos, o governador autorizou que mais 15 cargos fossem providos no decorrer do concurso, justamente para tratar de todos os assuntos que o Estado necessita. O que a gente precisa hoje, a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, especificamente, tratando daqui, é claro, é de uma estrutura complementar e de um parque tecnológico apto a nos deixar em pé de igualdade com o Judiciário, com o Ministério Público, já que por causa do processo eletrônico, por causa da tecnologia que está sendo aplicada ao direito. Mas o número de procuradores é suficiente e talvez seja suficiente por um bom período, por mais 10, 15 anos, desde que a gente tenha essa estrutura. Mesmo com essa estrutura, a PGE
presta um serviço de excelência. A gente tem resultados excepcionais para mostrar para a sociedade, para mostrar o quão importante a PGE é para o estado de Goiás e para a sociedade, sim. Falando sobre o número de procuradores ainda, recentemente o governo do estado levou para a Assembleia o projeto para a criação do cargo de procurador autárquico. Contra isso, a APEG se manifestou, a Associação Nacional dos Procuradores de Estados também se manifestou contrário ao projeto e houve um desfecho. Queria que o senhor contasse um pouco sobre essa polêmica, qual foi o desfecho e o posicionamento de vocês. Sim, a APEG se posicionou, a ANAP, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal também se posicionou, mas essa já era uma posição institucional da própria Casa, da própria Procuradoria-Geral do Estado, que é a responsável pela orientação jurídica do Estado. Esse pleito que tem mais interesses individuais do que público, que atende mais interesses individuais do que público, sem dúvida nenhuma, nasceu no nosso Estado por volta do ano de 2010 e desde então a PGE de pronto rechaçou. Não rechaçou por nada mais do que as normas constitucionais que regulam esse processo, né? Tanto é assim que, mesmo depois de ter a orientação negativa da PGE, esse processo chegou à Assembleia através de uma emenda em 2014 e quase imediatamente a Associação Nacional ajuizou uma ação para questionar a validade dessa emenda constitucional que permitia a criação de uma procuradoria paralela, né? Naquela época, a associação requereu uma medida cautelar, mas o ministro-presidente que analisou a questão à época não a concedeu, viu a gravidade da situação, mas não a concedeu porque essa norma pendia de uma regulamentação através de um processo legislativo a ser enviado futuramente pela Casa Civil, né? Esse processo veio, infelizmente, mesmo com a orientação da PGE de que isso não seria possível, de que no âmbito dos estados só pode existir um órgão de orientação jurídica, e é porque é órgão de orientação jurídica que tem que ser né? Porque não faz sentido que um estado só, com a mesma Constituição, com a mesma legislação, aplique dois direitos. A gente sabe muito bem que o direito é uma ciência interpretativa e que há espaços para interpretações, né? Brechas para interpretações. Claro que a gente tem que fazer isso dentro da norma, mas mesmo assim há espaços interpretativos. E mais de um órgão falando sobre o mesmo direito, sobre o mesmo Estado, para os mesmos servidores, para os mesmos licitantes, é uma coisa que, no mínimo, traz confusão. E nós reiteramos no Supremo a necessidade de que isso fosse brecado, que essa norma fosse suspensa. E no dia 14 de dezembro, o relator dessa ação que nós ajuizamos, o ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu a cautelar para brecar, para suspender os efeitos dessa emenda de 2014 e impedir, uma medida drástica no direito, mas que foi necessária devido não só esse projeto de lei, mas outros que pretendem enquadrar servidores como advogados aqui no Estado, para brecar o processo legislativo, qualquer processo legislativo que tenha a intenção de regulamentar a emenda constitucional de 2014. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, por que esse projeto e projetos dessa natureza seriam tão nocivos ao serviço público? O primeiro ponto é a própria vedação de existência de mais de um órgão, né? É um Estado, como eu disse, é um direito, são as mesmas normas para serem aplicadas para as mesmas pessoas. Não faz sentido que mais de um órgão fale sobre ele. Essa inclusive foi a razão porque que o constituinte originário decidiu que só poderia existir um órgão. O segundo, falando especificamente do projeto, é que esse projeto estava permitindo a transposição de quadros, estava permitindo que servidores que não fizeram concurso para procurador autárquico, ainda que esse cargo pudesse existir, esses servidores não fizeram um concurso específico. Eles fizeram concurso para gestor, ou não fizeram concurso, ou foram enquadrados antes da Constituição. Mas, enfim, era uma série de servidores que não fizeram concurso específico. Esse é o segundo problema desse projeto. O outro problema desse projeto é que ele criava uma despesa de quase 80 milhões anuais. Não só para Goiás, mas para todos os estados é uma despesa muito relevante para ser criada injustificadamente, porque a Procuradoria-Geral do Estado está aí para prestar o serviço que essas pessoas, em tese, estariam aptas a prestar. O projeto tem vários outros pontos para serem discutidos, mas o que interessa à população
diretamente são essas 3 questões, esses 3 pontos. E o governo recuou, o projeto foi retirado da Assembleia? O projeto foi retirado da Assembleia e posteriormente, 2 ou 3 dias depois, como eu disse, o próprio Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos dessa emenda constitucional e impediu que projetos de lei como esses continuassem tramitando, por força de liminar. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e você não saia daí, que daqui a pouco, Na Forma da Lei, está de volta. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Programa Na Forma da Lei está de volta. Hoje estamos recebendo Tomás Aquino, ele que é presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás, a APEG. Presidente, vamos falar um pouco então sobre o relacionamento, sobre o envolvimento da PGE no processo legislativo. Qual é a participação de vocês? Sim, a PGE analisa ou deveria analisar todos os projetos de lei que vão para a sanção do governador. Antes da sanção ou do veto do governador, essa análise jurídica é feita por procuradores do Estado e encaminhados ao governador para decidir pela sanção ou pelo veto. É claro que nem todos os vetos que vêm do Estado são vetos jurídicos, mas quanto aos vetos jurídicos, essa função, essa atribuição é de procuradores do Estado. A gente tem recebido algumas críticas, inclusive, aqui dos deputados. Eu, como presidente da associação, tento fazer esse contraponto, explicar o que acontece, explicar que muitas vezes os vetos não são jurídicos, são políticos, e que às vezes os vetos são jurídicos sim, mas que falta, e que a gente até aceita a crítica, e que de certa forma falta a nós esse relacionamento direto com a Assembleia ou até com os procuradores da Assembleia, para a gente... Porque, como eu disse antes, o direito é uma ciência interpretativa e que dá aso a interpretações diferentes. Não é exato, né? Não é exato. Eventualmente, algum jurista, algum operador do direito pode ter visto uma saída que nós não vimos lá na Procuradoria e recomendamos o veto. E até o deputado Bruno Peixoto fez uma sugestão no plenário na última sessão em que eu tive aqui, e pedindo para que quando os projetos fossem enviados à Casa Civil e à Procuradoria, que eles fossem acompanhados de eventuais pareceres, justificando as normas que eles estão querendo criar, para que nós possamos fazer o contraponto e a partir daí entrar num acordo para evitar essa quantidade de vetos que de fato é muito grande e melhorar esse relacionamento institucional, né?
Nós temos uma atuação técnica lá na Procuradoria, não há nada de errado nisso, mas eventualmente, como eu disse, pode ser que essas posições possam ser alinhadas e a gente chegue no objetivo, que é ver uma lei, que ver uma norma que o deputado pretende, que é representante do povo, pretende ver vigente no nosso ordenamento, né? Quais são os motivos de vetos jurídicos possíveis? A maior parte dos vetos que saem lá da Procuradoria são vícios de iniciativa. São matérias que só poderiam ser tratadas pelo chefe do Executivo e que eventualmente são propostas aqui na Assembleia por deputados. Que tipo de matérias? Matérias que geram despesa, matérias que dizem respeito à organização administrativa, servidor, esse tipo de matéria que é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Além do vício de iniciativa, que outros tipos? Quase 90% dos vetos jurídicos, né? Porque nós temos que sempre deixar claro que grande parte dos vetos são vetos políticos, que são decisões da Casa Civil e que não tem nada a ver com o trabalho prestado lá na Procuradoria. Mas a maioria absoluta dos vetos jurídicos são questões de iniciativa. De maneira geral, a PGE precisa fazer, então, sobre tudo que sai da Assembleia e chega para a sanção do governador, um controle de constitucionalidade? Um controle de constitucionalidade sobre essas matérias. É importante explicar para o nosso espectador do que se trata esse controle. O controle de constitucionalidade, nesse caso, é para saber se a norma ela atende os requisitos formais e materiais que a Constituição prevê. Se a norma está de acordo com os requisitos formais, que são iniciativa, se o projeto de lei é um projeto de lei complementar ou lei ordinária, se ele foi votado como ordinário quando deveria ser complementar, ou se fere diretamente algum artigo da Constituição que não poderia ser tratado na norma que está sendo analisada. Presidente, o senhor já mencionou um pouco sobre isso, mas como o senhor avalia hoje a relação entre as instituições, Procuradoria-Geral do Estado e Assembleia Legislativa? É uma relação boa, é uma relação cordial e é uma relação republicana. É uma relação que é como tem que ser. Eu considero esses episódios dos vetos episódios isolados que acontecem de tempos em tempos, mas que a gente pode contornar, pode melhorar e pode chegar numa questão ideal, com pouco tempo, com pouco trabalho, mas com vontade, entre a Assembleia e a Procuradoria. Presidente, o senhor participa também da Associação Nacional dos Procuradores de Estado. Em comparação com outros estados, conhecendo essa realidade dos outros estados, como Goiás se situa, a Procuradoria-Geral de Goiás se situa em comparação com outros estados? A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás é uma procuradoria respeitada no Brasil inteiro. É interessante porque às vezes as pessoas daqui não sabem a dimensão que isso tem, né? Quando eu entrei na atividade associativa, virei presidente da associação, comecei a participar das reuniões nacionais, eu percebi isso. O trabalho técnico produzido aqui e até nosso relacionamento político é muito elogiado pelos colegas de outros estados. A gente está sempre mandando material daqui para lá, trocando informações. E todos os outros estados, todas as outras procuradorias elogiam a Procuradoria do Estado de Goiás. A gente vai precisar fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos para o nosso terceiro e último bloco falando sobre o balanço das atividades da PGE em 2017. Não saia daí. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Assembleia. Informação com credibilidade. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Na Forma da Lei está de volta agora para o nosso último bloco. O nosso assunto de hoje são as funções da Procuradoria-Geral do Estado. Para falar sobre isso, estamos entrevistando o presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás, Tomás Aquino. Presidente, nesse último bloco a gente vai fazer um balanço das atividades, o que os procuradores do Estado fizeram ao longo do ano. Vamos começar falando sobre as causas envolvendo a redução do preço dos combustíveis, algo que mexeu com a população nesse ano, né? Esse é um caso interessante porque as pessoas, até muito recentemente, não sabiam a diferenciação entre advocacia pública e defensoria pública, o que faz de fato um procurador do Estado. Mas nesse caso específico, a atuação foi diretamente ligada ao interesse da população, né? Que foi a redução do preço dos combustíveis, do etanol nesse caso, porque a ação tratava só do etanol. Em 2016... 2 procuradores do Estado foram lotados no PROCON, que é uma estrutura da Secretaria de Segurança Pública, e passaram, a partir de então, tratar da consultoria jurídica e das ações judiciais que o PROCON passou a propor. Na verdade, essa não é a primeira vez. Em 2016 mesmo, houve a concessão de uma liminar para que o preço que tinha subido abusivamente voltasse a níveis anteriores, já com participação desses procuradores que passaram a atuar diretamente no PROCON. Os procuradores do Estado, eles fazem a defesa do ente, tratam da consultoria do ente do Estado e indiretamente tratam do cidadão, porque na medida em que os procuradores garantem que o Estado vai ter o recurso para prestar o serviço público, ele está prestando um serviço direto à população. Garante que o Estado não vai ser condenado indevidamente, que não vai ter seu horário combalido por alguma ação judicial indevida, ele está prestando um serviço à população. Que destaques o senhor faz nas ações que envolvem servidores públicos, exigências de salários? Sim, recentemente, e esse caso é emblemático porque tratava de uma autarquia, desse problema que a gente está enfrentando agora, né, que parece que foi resolvido depois da liminar do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral do Estado diminuiu uma dívida. O Estado já tinha sido condenado, já havia sentença, o processo estava transitando em julgado em R$200 milhões. Esse processo foi levado à Procuradoria, nós avocamos esse processo e conseguimos diminuir essa condenação para R$20 milhões, num caso em que servidores, por perdas remuneratórias, ajuizaram uma ação cobrando da AGETOP, da Agência Goiana de Transportes e Obras, e nós conseguimos consertar o que havia de errado no processo para que esses valores fossem para o patamar realmente devido. Tem muitas ações também questionando o Estado de Goiás a respeito da contribuição previdenciária, que hoje está em 14,25% do bruto. Como a Procuradoria-Geral tem se posicionado nisso? A Procuradoria-Geral do Estado atuou especificamente nesse caso na ação direta de inconstitucionalidade. A Asmego e outras associações ajuizaram, assim que esse percentual foi aumentado por leis, ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós oferecemos a defesa, o TJ julgou procedente o Tribunal de Justiça julgou procedente essa ação aqui. Nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal e esse recurso está pendente de julgamento e a gente
a gente acha que tem grandes chances disso ser revertido e que o Estado ele vai continuar a poder cobrando o percentual que a lei fixou. Vamos falar também sobre o caso das pistolas defeituosas que foram entregues à PM. Como foi esse caso? Esse caso foi um caso de repercussão até internacional, foi noticiado na imprensa internacional e que diz respeito diretamente à segurança pública. A gente estava falando de armas que falhariam a qualquer momento, que falharam. A própria associação de militares nos ligou elogiando pelo trabalho prestado, porque nem a população estava segura e nem os próprios militares. Era uma falsa sensação de segurança que a arma defeituosa trazia. Esse caso trouxe uma repercussão muito boa para a PGE e para o Estado. Como foi o caso da Operação Reverso, que envolvia o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos? O CIRA é um modelo importado de outros estados e que deu muito certo lá e que está dando muito certo aqui. Em pouco tempo de funcionamento, nós conseguimos resultados muito expressivos. Na Operação Reverso, por exemplo, nós conseguimos bloquear dos sonegadores, dos contribuintes sonegadores, mais de 270 milhões de reais num trabalho coordenado entre mais de 13 procuradores e o Ministério Público, a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda. Quais são, para a gente encerrar, as expectativas do órgão para 2018? Eu acho que o maior ativo da Procuradoria-Geral do Estado, dos procuradores, a maior conquista que os procuradores tiveram durante todos esses 53 anos é o respeito pelas orientações, né? Nós experimentamos que nos casos em que isso não foi seguido, Goiás acabou virando motivo de chacota nacional. Teve o caso recente do SINV, em que a Procuradoria-Geral do Estado orientou pela não implementação da política, o Supremo derrubou imediatamente. Tem um caso antigo de um governo de 91 ou 92 ainda, sobre a lei do nepotismo, que permitia que pudessem ser contratados até 2 parentes. O Supremo derrubou, fizeram piada durante a sessão. E tem o nosso caso recente, do dia 14 de dezembro, em que o Estado insistiu em implementar uma política que estava em desacordo com a Constituição, já orientado pela Procuradoria-Geral do Estado, e o Supremo Tribunal Federal outra vez rechaçou a norma, suspendeu sua eficácia, que é o caso das procuradorias autárquicas, que para além de criar uma procuradoria paralela vedada, permitia a transposição de servidores, criava despesa em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal. Esse é o nosso maior ativo. O que a gente vai trabalhar, nós da associação e a instituição também, é para que esse ativo seja de fato respeitado em 2018. Nós vamos continuar pleiteando a melhora da estrutura, porque a gente precisa, o Estado precisa e o cidadão precisa que a PGE esteja estruturada, mas vamos, sobretudo, deixar bem claro que a PGE precisa ser respeitada como orientadora jurídica do Estado, do Poder Executivo e dos demais órgãos que ela tem que orientar. Nós conversamos com Tomás Aquino, presidente da APEG, a Associação dos Procuradores do Estado de Goiás. Obrigada, presidente, por participar conosco aqui do Na Forma da Lei. O espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço. Quero aproveitar, por causa desse episódio recente, para agradecer o deputado Virmondes, outros deputados que tiveram coragem de defender de forma republicana o que nós tínhamos trazido aqui à Assembleia. O episódio terminou com um final feliz, mas se não fossem esses deputados, especialmente o deputado Virmondes, talvez a gente não tivesse conseguido terminar essa questão com êxito. Você pode continuar acompanhando a programação da TV Assembleia, seja pela TV ou pela internet, nos canais que aparecem aí na sua tela. Fique ligado também no conteúdo disponibilizado pela Casa de Leis na internet. Obrigada pela audiência e até a próxima. TV Assembleia. Informação com credibilidade.